Eu sinto muita saudade de gravar pra cá. E eu acho que é uma coisa que me faz bem. Então, eu vou voltar pra cá pela 45ª vez, talvez. E fingir que eu não desapareci por tempo nenhum. Então, hoje é dia 25 de janeiro e eu vou contar um pouco sobre os livros que eu li esse ano até agora. O primeiro que eu finalizei, na verdade eu comecei ele ali no finalzinho de dezembro, dia 27, 28, por ali, que é Querida Combine. Eu gostei muito desse livro, foi o presente de uma amiga, então tem marcações que ela fez pra mim, não sei se vai focar, as marcações em azuis são dela e essas mais em vermelha / rosa são minhas. E ela marcou as partes que ela gostou, inclusive tem uma dedicatória que ela fez pra mim, muito bonitinha. E eu gostei muito desse livro, ele foi muito rápido de ler, eu achei que a história fluiu muito tranquila, assim. Eu não sei se ele se encaixa naquela literatura de cura, eu acho que não. Mas, porque eu, na verdade, eu nunca li literatura de cura, tenho curiosidade, mas nunca li. E ele é meio que uma história sobre uma mulher que passa muitos anos, tipo 30 anos talvez, ou não, 16 anos, ela tem 30 anos. Passa uns 16 anos trabalhando numa loja de conveniência, que pra eles tem um sentido um pouco diferente do que é aqui pra nós. E ela não fala isso com todas as letras, mas eu acho que a gente pode encarar ela sendo uma pessoa neurotípica. Então, ela fala muito sobre essa necessidade que ela tem de ter uma rotina regrada, fazendo sempre as mesmas coisas, tendo um manual de como se portar, como trabalhar e tudo mais. E, enfim, isso meio que é bagunçado num certo momento por causa de uma pessoa. E eu gostei muito do livro, a escrita eu gostei muito também. A história é muito boa, só que eu acho que eu queria um pouco mais dele. Um pouco mais de história. Eu não sei se eu me desacostumei um pouco mal lendo a Tetralogia Napolitana ou 100 Anos de Solidão, que são histórias muito completas, não é a palavra, mas são maiores, sabe? E aí eu acho que eu meio que sinto um pouco de falta disso, mas eu gostei muito. Eu dei pra ele 3,5 estrelas, se não me engano. Então foi uma boa maneira de começar o ano. Depois dele, eu peguei esse livro aqui, que é O Parque das Irmãs Magníficas. Eu ganhei ele no Amigo Secreto, que minha namorada me tirou. E assim, ó, eu fiquei muito feliz e animada com essa leitura. Eu marquei algumas coisas nele. E, inclusive, tem algumas partes que eu ainda não coloquei o post-it, mas que eu marquei. Ele conta a história da autora, que é a Camila Souza Villarda, e fala sobre a vida dela lá na Argentina, enquanto uma pessoa travesti, uma mulher travesti. E ela conta como é que foi o crescimento dela e sair da família dela pra ir tentar uma vida onde ela não sofresse o que ela sofria dentro de casa ou no pequeno povoado que ela mora. Então ela tenta a vida na Argentina. A gente sabe como é que é para uma mulher travesti, a partir desse livro, tentar a vida numa cidade grande assim. Então é muita violência e ela escreve numa prosa muito encantadora. A gente se vê fazendo parte daquele redemoinho de pessoas, daquele redemoinho de acontecimentos, e o jeito que ela fala sobre as amigas que ela faz, sobre as pessoas que ela conhece, sobre os traumas que ela passa, é de uma maneira bem crua, assim, só que ao mesmo tempo com pitadas de realismo mágico. Então eu gostei muito desse livro, ele é muito importante pra mim. E, se não me engano, eu dei 5 estrelas pra ele, inclusive favoritado. Muito lindo. Eu quero ler outros livros dela. Eu tenho o
tese sobre uma domesticação que eu recebi e eu pretendo ler. Eu inclusive ia pegar ele logo depois que eu terminei esse aqui, só que alguns anos atrás, quando eu li Murakami, e eu meio que me apaixonei pela escrita do Murakami, eu li todos os livros dele, um atrás do outro. E aí agora, na minha memória, eu meio que confundo algumas coisas, assim. Principalmente porque ele também fala sobre realismo mágico. Então, pra eu não passar por isso de novo, eu meio que tô tentando dar um espaço entre o livro dela com outro livro dela também. Depois desse aqui... Depois desse, então, eu li A Voz que Ninguém Escutou, do Renan Silva. É um livro de 299 páginas, só que tu lê muito rápido ele, porque a escrita é muito fluida. Tu tá ali lendo, e quando percebe, acabou. É simples assim. O Renan, ele é um historiador de formação, com uma pós-graduação em escrita criativa. Então, ele meio que traz um pouco dessa pesquisa historiográfica para dentro desse livro, que se passa durante a ditadura. Então, aqui a gente acompanha a história de 4 pessoas, a Maria, o Inácio, a Inês e a Vânia. A Maria, ela é mãe do Inácio e da Inês, e ela é lá do Nordeste, e ela tenta fugir dessa miséria que estava assolando lá nos anos 40, e tenta ir para Rio de Janeiro. No meio desse caminho, o Inácio, o filho dela, ele é sequestrado e vendido para trabalhar num trabalho análogo à escravidão numa fazenda de cacau. E ela perde esse contato que ela tinha com ele. E a Inês, então, segue com ela consegue um trabalho como uma doméstica numa casa de uma família muito rica e poderosa da política carioca, assim, donos de bancos e tudo mais. E a Inês se torna muito amiga da filha deles, que é a Joana. Então tem toda uma relação ali de classes, de política, de militância e de amor também, de uma amizade muito forte, mas de amor também, amor romântico mesmo. Então a gente vê essa história se desenvolvendo a partir da Inês e do Inácio. O Inácio, depois que ele consegue fugir daquela fazenda onde ele trabalhava, ele vai para Brasília. Lá ele trabalha como candango, eu acho que é assim que se fala, não sei. E depois disso ele vai para a polícia de Brasília. Então, enquanto a irmã dele no Rio de Janeiro tá lutando pela democracia durante a ditadura militar, o Inácio tá do lado da ditadura. Então a gente tem essa coisa assim. Depois o Inácio vai para Rio de Janeiro. Então a história deles meio que se cruzam assim de alguma maneira. E a Vânia, que é a filha da Inês, ela vai descobrindo tudo isso lendo os diários da mãe dela. Então, é um livro, assim, com muitas reviravoltas que tu até entende aonde vai chegar, só que ao mesmo tempo também vai te surpreendendo. Então, o Renan, ele faz um trabalho muito bonito de conseguir contar essa história, misturando muito com a historiografia brasileira, muito de maneira... Não sei se é verídica, sim, porque é um livro de ficção, mas ele traz muitos acontecimentos da nossa história pra dentro dessa história aqui. Então, foi um livro que eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas pra ele. E eu tenho pequenos comentários sobre ele, que no caso é que ele passa muito rápido por alguns assuntos. Então, isso aqui são muitos anos de uma mesma família. E aí eu achei que ele passou muito rápido por algumas coisas, enquanto outras onde eu não vi tanta necessidade, ele meio que se estendeu. Então, quando ele fala sobre as relações entre a Inês e a filha daquela família, ele meio que se estende. E eu, particularmente, não me senti muito confortável vendo um homem escrever sobre isso. Mas isso é eu, tá? Não sei se todo mundo vai se sentir assim, não sei se é uma coisa que até mesmo uma pessoa não sendo LGBT, e eu sou LGBT, eu sou uma pessoa lésbica que namora uma mulher, então mesmo talvez tu sendo também, ou não, enfim,
eu não me senti muito confortável, mas é que isso é uma coisa mais minha com a história. Pode ser que tu não enxergue isso, tu não se sinta dessa maneira, mas é uma coisa que eu senti. Fora isso, eu achei incrível, inclusive eu tava lendo aqui, o livro ele é vencedor do Prêmio Kindle de Literatura de 2024, então ele vale muito a pena a leitura. Eu acho, assim, que tem que estar na lista das pessoas de prioridade, assim, porque é a nossa literatura de um tempo que a gente precisa estar sempre trazendo pro presente pra lembrar de não deixar acontecer de novo. Então, por isso que eu indico ele. E aí, depois desse, eu peguei um livro de ensaios pra ler, que é da Nízia Floresta, Opúsculo Humanitário. É um livro que fala sobre o ensino para mulheres, né, no século XIX. Isso. Só que é um livro escrito também por uma mulher que tinha seus privilégios, morou na Europa durante muito tempo, mas mesmo assim eu ainda acho que é uma boa entrada para entender um pouco melhor como é que funcionava o ensino da mulher no século XIX. Eu li pouquíssimo dele, eu não cheguei a entrar no livro em si ainda. Eu, por enquanto, tô só naquela introduçãozinha, assim, que a Penguin geralmente tem. E tá sendo muito útil, inclusive, pra entender de onde tá vindo o que a Nízia conta, fala e escreve. Então, também é um livro que eu indico. Ele vai ser uma leitura que vai demorar mais um pouco, porque eu não vou dar tanta atenção pra ele em curto momento, tá? É um livro que eu vou pegar às vezes pra ler um ensaio e tudo mais, mas não é algo que eu vou pegar, sentar e ler só ele, sabe? Então, fora isso, um outro livro que eu inclusive coloquei 3 nos stories do Instagram e falei para as pessoas escolherem qual que eu deveria ler. E aí falaram pra eu ler esse aqui, que é Da Próxima Vez, O Fogo, do James Baldwin. Eu tinha muita curiosidade de ler o James Baldwin. Eu conhecia por nome só O Quarto de Giovanni. Eu conheço outros agora também, mas assim, o que mais me pegava era O Quarto de Giovanni. Então, esse aqui tá sendo meu primeiro contato com ele. É um livro que fala sobre a juventude dele nos Estados Unidos, nos anos 60. A questão de ser negro na América, no Harlem, que era onde ele cresceu, o bairro onde ele cresceu. E foi publicado, inclusive, nos anos 60. E é um livro que eu indico muito, mas não sei se é para todo tipo de público, porque ele não é uma história em si. Eu não sei se todos os livros ou se a escrita do Baldwin é assim, ele tem parágrafos muito extensos, então pode cansar um pouco, mas eu acho que o assunto deveria ser para todo mundo. Então, se tu não quiser cansar lendo, pelo menos escuta um audiobook ou alguma coisa assim que fale sobre ele, porque esse livro é muito bom. A escrita do Baldwin é muito bonita, ela é muito... Ao mesmo tempo que ela é simples, mas isso eu trago pela tradução que é feita pela Nina Hitzi, ou Rizzi, não sei. É uma escrita simples, é uma maneira simples de falar, mas ao mesmo tempo ela toca em vários aspectos muito importantes da sociedade americana, mas também que podem refletir na nossa sociedade daqui. Eu tô na página 69 e eu não sei se vai dar pra ver tudo que eu já marquei, porque eu tava sem meu post-it, eu tava marcando assim, dobrando a paginazinha. Então, olha isso, a quantidade de coisas que eu marquei. Aqui embaixo também tem várias coisas nas mesmas páginas que eu quero marcar, porque é muito bom, muito importante. É uma leitura, assim, que eu acho que eu vou passar a vida inteira indicando ela pras pessoas, porque é um livro curto, rápido de ler, muito bom, muito importante. Então, por enquanto, minhas leituras têm sido essas. Essas são as 2 que estão em andamento. E esses aqui são os 3 livrinhos que eu finalizei já agora em janeiro. Deixa eu ver aqui como é que eu mostro assim, mais fácil. Então, esses são os livrinhos que eu finalizei agora em janeiro. Acho que eu finalizo do James Baldwin também. Mas tô bem feliz
com essas leituras aqui. Inclusive, esses dois aqui estavam na minha lista de prioridades de leitura para 2024. Esses dois também estão, mas como eu não terminei ainda, não vou falar. Mas esses dois estavam nas minhas prioridades de leitura para 2024, então eu já finalizei eles, tô muito feliz. E esse aqui foi um achado muito bom que eu recebi da Record. E, inclusive, tem a edição dele pela TAG. Pela TAG Curadoria, talvez. Ou Inéditos. Não lembro agora, mas tem uma versão dele pela TAG também. Eu, particularmente, gosto mais de capa molenga, assim, livro molengo. Então, preferi ler nesse aqui do que da TAG. Então, essas são as minhas leituras, por enquanto. E é isso, espero gostar desses aqui também. Vou aproveitar que eu vou passar um creme nesse momento, antes de dormir, pra conversar um pouco sobre coisas da vida, assim. Eu tenho muita dificuldade em manter constância em alguns hábitos. E gravar vídeo para o YouTube é um desses hábitos que eu não consigo manter. E eu não consigo manter esse hábito porque eu sempre acho que tem que estar extremamente bem feito, bonito, com uma rotina perfeita pra valer a pena eu mostrar aqui. E isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir alcançar e eu tenho completa ciência disso. Então isso é meio que só uma desculpa assim do meu inconsciente pra eu colocar, tipo, eu não vou conseguir, ninguém vai querer ver uma rotina bagunçada, ninguém vai querer ver essas coisas assim. Então, eu nunca gravo por causa disso. Só que eu acho que eu também tenho que ter em mente que às vezes as pessoas, elas podem se interessar pela singularidade do que a gente faz, do que a gente fala, de pequenas coisas que a gente vive, ou que a gente habita, ou que a gente expressa pro mundo. Então, eu acho que eu tenho que me desapegar um pouco dessa coisa de me fechar num objetivo de ser muito bem feito e acabar não fazendo por causa disso, e me abrir para um horizonte de faz desse jeito mesmo, porque eu gosto muito de gravar vídeo, eu gosto muito de editar vídeo, eu gosto muito de postar vídeo aqui. Só que acontece isso, assim, eu vou meio que criando desculpas na minha cabeça pra não fazer. Eu tô longe de ter uma rotina, nem digo perfeita, mas saudável até. É uma coisa que eu tento muito alcançar, tento há anos alcançar. E sou uma pessoa que eu já conversei várias vezes aqui. Eu tenho fibromialgia. Fibromialgia é uma condição neurológica que afeta a tua saúde física. Então, pra mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir manter hábitos saudáveis. Eu vivo cansada. Eu poderia dormir 24 horas por dia. Eu tomo remédio pra fibromialgia, eu tomo remédio pra ansiedade e depressão, eu tomo remédio pra endometriose, que eu tenho também, e que tudo isso meio que tá junto com a minha fibromialgia. Então,
eu não vou ter como ter uma rotina 100% do tempo saudável pra mostrar aqui pra vocês, entendeu? Eu não vou conseguir isso. E aí eu vou acabar nunca gravando. Porque eu não tenho, então na minha cabeça não vale a pena mostrar. Mas eu acho que nas coisas imperfeitas também vale a pena, sabe? A gente buscar essa felicidade, essa... Como é que eu posso dizer? Mas essa sensação de completude, de viver no imperfeito e fazendo o que gosta, sabe? Então eu acho que eu vou tentar manter isso na minha cabeça. Não sei se eu vou conseguir, porque eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa... Sabe aquela pessoa meio que é procrastinadora, só que também é perfeccionista? Eu acho que eu tô meio que nesse meio assim, sabe? E isso acaba me prejudicando bastante. Então, não vou ficar esperando ter a vida que eu queria ter pra poder mostrar aqui, porque isso aqui pode até me ajudar a chegar lá uma hora, né? E eu tô aqui patinando e não tô fazendo o que eu gosto de fazer, que é gravar, que é editar, que é postar coisa, que é compartilhar um pouco do que eu vejo do mundo com vocês. Então, eu vou tentar vencer isso. Eu não prometo nada, pra ser bem sincera, mas eu vou tentar fazer alguma coisa e me manter firme nessa decisão e me manter constante nessa decisão, que eu acho que é o que é importante pra mim, mesmo que não seja muito bom, muito bonito, muito bem feito, mas é ter essa constância. Inclusive, no final do ano passado, eu peguei um papel, um caderninho meu, e aí eu escrevi como é que seria uma rotina perfeita pra mim. E aí eu coloquei como é que seria, o que eu teria que fazer nessa rotina, o que eu preciso fazer pra alcançar essa rotina. E aí no finalzinho eu botei um lembrete assim pra mim. Se der errado um dia, continua fazendo. Não significa que deu errado um dia, que todos os outros vão dar. Então é algo que eu quero manter comigo. Manter essa constância pra tentar pelo menos aproveitar um pouco mais da minha própria vida. E é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui. Então, obrigada por terem assistido. Espero que eu continue, eu vou conseguir continuar nessa constância de manter as coisas. E a gente se vê no próximo, então. Indo me mira acompanhado desse carinha aqui. Tchau, gente. Obrigada.